Olá, pessoal. Eu sou a Ananda Fernandes e o nosso podcast é um oferecimento do leilão imóvel Alket Imóveis Decor. Hoje eu estou aqui com a doutora Cíntia Scaliante para a gente falar de um tema muito bacana, são as oportunidades escondidas de leilões. Hoje em dia a gente sabe que os leilões estão muito concorridos, né? E cada vez mais, quanto mais concorrido, mais o preço sobe. Então, para a gente conseguir uma boa oportunidade, ter lucro ao final, a gente precisa de algumas estratégias, né, doutora? Exatamente. Muito obrigada pelo convite, né, Tá. bom dia a todos. Eu fiquei bastante feliz, né, de participar desse convite e desse tema em específico, porque como a doutora disse, hoje em dia, assim, para a gente conseguir participar dos leilões e chegar efetivamente na arrematação, a gente tem que colocar muitos imóveis aí no funil, né. Uhum. E a parte legal e bonita e o filé dos leilões todo mundo quer, Sim, né. com Só certeza. que como que a gente acaba até tendo, assim, algum tipo de dificuldade nesse sentido, né, quando a gente fala de arrematantes que pretendem arrematar para morar, esses lances sobem muito, então para os investidores acaba tendo pouco de prejuízo nesse sentido, e é aí que a gente tem que traçar as estratégias para onde ir, né, Sim. onde encontrar essas oportunidades. E qual seria o principal critério que você tem inicialmente para procurar uma boa oportunidade? São sites diferentes? Você olha para o quê para começar esse garimpo? Doutora, sendo muito honesta, eu acho que, assim, nos dias atuais, nós precisamos utilizar as ferramentas disponíveis de busca, né. Então, como, por exemplo, você até citou aqui, né, a Alkit acaba sendo uma delas, o profissional que tem um monte de coisas para fazer, ele precisa utilizar ferramentas. Então eu acho que esse é o primeiro ponto, né, ter, ferramentas eletrônicas para fazer essas pesquisas, acho que é o primeiro passo nesse sentido. Ah, ótimo. E o que a gente precisa ter de estratégia ali na parte de análise para a gente fugir ou verificar que aquela é uma boa oportunidade? Porque, por exemplo, em alguns casos, eu sempre falo para os meus clientes, como eles estão bem assessorados, não basta ver uma coisa na matrícula, alguma situação, um gravame, para sair correndo. Exatamente. Geralmente, quem olha e vê na matrícula ali um usufruto e sai correndo, aquele arrematante que está ali mais como buscando ainda uma oportunidade, não está bem assessorado e viu uma coisa diferente e não vai tentar, né? São os aventureiros. Exatamente. Aí eu já falo para o meu cliente: não, você olha aquilo, claro que você não vai dar logo um sinal verde para aquele leilão, mas vamos pesquisar, vamos fazer uma estratégia aqui de pesquisar e verificar se aquele gravame ainda está vigente, porque a gente sabe que o registro de imóveis, aqui no Brasil, ele não está atualizado em sua maioria. A gente tem ali mais de 40%, às vezes 60% dos imóveis brasileiros não estão devidamente registrados. Ou se estão, não está atualizado, Uhum. né? Então a gente tem que fazer essa busca para verificar se aquilo ali é uma estratégia ou não, porque se muita gente não está olhando porque viu lá um usufruto, vai ter pouca disputa e o Concorrência. preço vai ficar lá embaixo. Então pode ser que o usufrutuário já não esteja mais vivo, né? E não tenha mais aquele usufruto ali na matrícula, bastando apenas uma atualização, uma regularização do imóvel. Então, vai ter um lucro muito grande ao final. Quais outras estratégias você sugere para um arrematante que realmente é investidor e que tem uma assessoria ali especializada que vai ajudá-lo nessa estratégia? Eu penso que o principal ponto do que a doutora comentou aqui é a questão realmente de ter uma assessoria especializada. Porque quando você tem uma assessoria especializada, você não foge dos leilões que poderiam ser um problema, né? Que a maioria, a massa que acaba fazendo qualquer tipo de qualificação, a título de curso na internet, foge. Então, assim, tudo que nós temos de possíveis problemas, quando você tem uma assessoria especializada, assim como o exemplo do usufruto, ele Uhum. para nós ele passa a ser uma possível oportunidade. Nós vemos a oportunidade onde a maioria das pessoas da massa, eles fogem. Então, Sim. assim, para nós, seja, por exemplo, usufrutos, indisponibilidades, gravames. Eu mesma eu tenho um caso meu particular, eu rematei uma casa com
dentro de uma execução trabalhista com 84 processos trabalhistas. Tinha 1,5 milhão Nossa. de penhora no imóvel, e eu via naquele imóvel uma grande oportunidade que ninguém queria. Eu quis, Uhum. demorou um tempo para eu regularizar? Demorou, mas é um imóvel excelente que gera renda passiva, etc. Então, olhar nessas indisponibilidades, nesses possíveis problemas, com uma assessoria especializada que saiba resolver a situação posteriormente, saindo aí driblando a concorrência, né. Perfeito. E eu vou pegar um gancho do que você falou, e em relação à assessoria especializada, é bom ter ela desde o início, porque Desde o você início. fez uma análise, você sabia que ia Como demorar resolver. a regularização, sabia como resolver e sabia como ia demorar a Exatamente. regularização, mas já projetou o seu lucro com base nisso. Quer dizer, Exatamente. quanto antes fosse resolvido, mais lucro, mas você não ia perder com o valor mesmo, demorando ali um pouco mais, né. Isso é muito Exatamente. interessante. Além disso, além dessa questão de ter assessoria especializada com um olhar clínico de que existem problemas, mas que eles podem ser realmente resolvidos, e isso acaba gerando para nós oportunidades, né, e não Uhum. algo para a gente fugir, eu também vejo como estratégia outros 2 tipos de situação, né. Os imóveis que, via de regra, estão mais caidinhos, porque eu Hum. costumo dizer assim que o filé mignon todo mundo quer, né. É, que Você é o imóvel pega pronto você já. pega um apartamento entregue pela construtora, que nunca foi habitado, né, ou um imóvel numa localização excelente, o que que você vai acontecer com esse imóvel? O lance vai lá para cima, né, a concorrência é muito grande. Quando você pega um imóvel meio judiadinho, assim, que você acaba tendo um olhar, de investidor mesmo, e não para moradia, etcétera, entendendo que tem público para todo tipo de imóvel, né, às vezes numa localidade um pouco mais distante, uma cidade diferenciada, como por exemplo, recentemente eu estive em Palmas, né, é uma cidade com uma expansão imobiliária muito grande, um plano diretor recente e com muita terra, sabe. Então, assim, sair daquele óbvio e dos grandes centros, olhando para imóveis que a maioria não está olhando, com certeza você vai conseguir arrematar. Ah, perfeito. Isso aí é essencial a É gente ter esse essencial. olhar estratégico. Exatamente. E em relação aos leilões judiciais ou extrajudiciais, você vê oportunidades diferentes ou um que você enxergue mais oportunidades que o outro? Ou tem que analisar cada leilão mesmo? Doutora, eu penso que existem oportunidades nas 2 áreas, né, mas como eu sou advogada, eu confesso que eu acabo tendo uma tendência maior para o judicial, né. Um dos leilões que eu já tive também, saindo um pouco da questão convencional, êxito mais de uma vez, foi relacionado a débitos condominiais. Então, assim, não é impossível você conseguir contatar o condomínio, o jurídico desse condomínio. Em muitos casos, eles estão dispostos até trazer uma assembleia extraordinária para aprovar uma eventual proposta que venha dentro do processo e realmente resolver a situação daquele imóvel ali. Então, esses leilões especificamente na área condominial, se você tem uma abertura para tratar com o advogado da parte contrária e realmente fazer assim, fechar uma transação, na minha opinião, eles acabam saindo também do convencional, pura e simplesmente da pesquisa, Ah, sabe? maravilhoso. É como eu costumo falar também, doutora, não existe aquele leilão que não é para você, porque até sucata tem ali o pessoal querendo leilão e há disputa, né. Exatamente. Então, tudo depende da sua avaliação E prévia. disponibilidade também em transacionar com as outras partes, porque assim, o que Sim, que eu penso? O não a gente já tem. sim, Né, com então assim, certeza. por que não tentar uma composição diferente, sabe? Ou não, por si ele já está ali, as condições do leilão estão no edital, por que que a gente não pode tentar conversar com o colega, né? Eu participei de um leilão muito legal, assim, onde nós colocamos a proposta já pré-ajustada com o advogado do condomínio, eles chamaram uma assembleia extraordinária, a pedido do juiz, foi aprovado, nós tivemos um desconto, sim, de 200 mil no débito, e o cliente levou Nossa. um imóvel numa localização de São José dos Campos excelente. Mas é de novo, você estar disposto a primeiro ter assessoria especializada, estudar aquele caso, traçar uma estratégia que fuja da concorrência, porque o padrão, o bonito, o fácil, o rentável, todo mundo quer. É. E hoje em dia, cada vez mais as pessoas buscam aquelas oportunidades de ouro, que você ganha mais de 30%, 50% em cima do Exatamente. investido. E não é bem assim. Quem trabalha, quem investe em leilão,
sabe que tem oportunidades muito boas, mas que às vezes a rentabilidade não chega a tanto. Mas pode virar ali o jogo, porque o leilão a gente tem que ter paciência. Primeiro para Exatamente. garimpar, para analisar e para conseguir uma oportunidade boa, né? Conseguir ser contemplado. Porque a Exatamente. disputa tá grande, como você falou, tem gente querendo para morar, tem gente que é aventureiro, que não fez ali uma análise de custos prévia e aí vai com um lance lá para cima e no final acaba não recebendo nada de lucro. A principal estratégia é você ter uma assessoria A principal especializada. estratégia é você ter uma assessoria especializada. Depois você olhar para onde ninguém está olhando. Exatamente. Inclusive regional, né, porque a gente vê que tem Exatamente. muitos leilões Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Sul e Sudeste, mas lá para o Norte e Nordeste ainda não há muita essa característica, Pulverização, né. eu concordo exatamente com isso, é sair dos grandes centros, principalmente se a pessoa tem um olhar de investidor e não pretende morar no imóvel, né. Não vai arrematar para morar e como, né, a gente está acostumado com esse jargão, lucro não tem CEP, É sabe. Você verdade. precisa realmente, assim, ter estratégias para desocupação, ter parceiros, ter uma assessoria que vai te acompanhar nesse sentido, uma possível reforma depois, etcétera, mas o lucro não tem CEP. O pessoal que quer arrematar na Faria Lima sempre, gente, vamos sair desse pensamento e ir para aquele onde, as pessoas não estão olhando para você realmente conseguir arrematar. Perfeito. Esse olhar de investidor, ele é muito importante, porque às vezes a pessoa quer arrematar num lugar que ela moraria, num imóvel que ela moraria, mas ela não enxerga que tem pessoas querendo aquele imóvel que está indo a leilão, que está num Exatamente. lugar longe, que a gente pensa que não vai ter disputa, ninguém vai querer. Não, tem muita gente que quer. Tem muita gente que Então quer. tem mercado para alugar, tem mercado para vender, não é verdade? Exatamente, exatamente. Tanto para locação, para geração de renda passiva, o próprio imóvel muitas vezes ser utilizado como uma técnica de alavancagem se pagando, né. Recentemente eu atuei numa emissão na posse para um cliente que ele arrematou um imóvel no Guarujá, financiado, onde ele vai utilizar a locação desse imóvel para pagar o bem, né. Então assim, de novo, olhar para os lugares onde as pessoas não estão olhando com esse tipo de pensamento, é desenvolver mesmo o olhar. Perfeito. Muito obrigada, doutora Imagina, que é isso. Cíntia. Foi ótima a nossa conversa. E, gente, já sabem, fiquem de olho nos próximos podcasts, porque eles vão estar com conteúdos incríveis e convidados magníficos, como a doutora Cíntia Eu que aqui, agradeço a trazendo o ponto oportunidade. de vista e um olhar estratégico para vocês. Exatamente. Muito Obrigada. obrigada. Bom dia a todos.